O barroco, ele é o primeiro grande estilo internacional. Se a gente pudesse colocar uma data, seria 1600. Vai iniciar na pintura, com a pintura do Caravaggio. E essa pintura, ela vai ser uma pintura que vai estar, de uma certa maneira, a serviço da própria igreja, que conforme aquele período, as coisas tinham mudado por causa do Concílio de Trento, e para que houvesse uma barreira para que o protestantismo não se ampliasse, as igrejas se remodelaram. O barroco europeu, o que era? Foi uma estratégia que, sobretudo, a igreja teve, né, de rebater a Contra-Reforma. E essas igrejas que se remodelaram, elas tinham uma certa norma, que essa norma foi dita por São Carlos Borromeu, um bispo de Milão, e ele falava: a hora que o fiel entrar dentro da igreja, a primeira coisa que ele tem que ver é o retábulo-mor, ou o altar-mor. E no altar-mor deve estar o Santíssimo Sacramento. Antes as igrejas, tanto renascentistas e as medievais, elas tinham um coro no meio da igreja. Você entrava e ficava perdido. O barroco vai estar muito ligado ao sermão para as pessoas cultas e a catequese para as pessoas mais simples. Vai acontecer uma coisa que se chama adoração das 40 horas. São 40 horas que se fica rezando para o Santíssimo Sacramento, e as igrejas vão ter galerias em volta, e as pessoas vão cantar lá em cima, outras vão responder aqui embaixo, então vai ser um grande teatro. Então, quando você pensa em uma missa barroca, você tem que pensar em no mínimo 2 ou 3 horas. Então, todos aqueles rituais todos, das cores, dos incensos e das músicas, lá na Europa, né? Tudo isso era para cativar e cooptar mais fiéis, né? Então, na arquitetura, isso se manifestava pela movimentação das fachadas, né? Vai ser uma dramatização. A gente fala isso que é uma arte total. Então, você vai ter a música, você vai ter o sermão, você vai ter o responsório em latim, e você vai ter a arquitetura, e junto com essa arquitetura você vai ter o mistério da transubstanciação, você vai ter o incenso. O barroco, ele busca uma sinestesia. Os anjos não eram mais estáticos, eles passavam a ter aquelas fisionomias, né? Como tem muito que o Aleijadinho faz, está sempre em movimento, né? Então tudo isso marca, né? Essa questão da movimentação, da dramaticidade, é o que marca normalmente o barroco. Toda a pintura barroca e toda a escultura barroca, você vai sentir que os santos vão estar no momento de desligamento do seu sistema terrestre para ir para o outro lado da vida espiritual. Então sempre vai estar em elevo, sempre vai estar em um estado de êxtase e tudo mais. Os jesuítas, eles não trazem o estilo barroco de imediato para cá. É um estilo intermediário entre o Renascimento e o barroco, que a gente vai chamar isso de maneirismo. O barroco, ele só vai acontecer no Brasil praticamente depois da expulsão dos holandeses de lá do Nordeste, por volta de 1640. Do ponto de vista urbano, as cidades primeiras que foram fundadas eram todas na costa. Aliás, existia um dispositivo das normativas lá do governo de Portugal que proibia qualquer aventureiro português que viesse para cá adentrar no sertão. Ele tinha que ficar na costa para defender. E tinha que ocupar e colonizar o litoral. Não podia se enveredar no meio da mata, primeiro porque era perigoso, eles não conheciam, mas tinha que ficar ali para defender a costa, né, dos invasores.
A única exceção foi São Paulo. São Paulo é uma cidade que é do século XVI, que logo depois, em 1554, ela já é fundada no interior. Por quê? Porque era o caminho possível para encontrar o caminho do ouro. Gente, melhor sacada de Ouro Preto. Olha só. Ouro Preto tá bombando com esse evento que tá tendo. Quer dizer, hoje, na verdade, estão tendo 2 eventos aqui na cidade. Isso aqui tá... A gente encontra um artista fantástico aqui dentro, né? Que coisa linda seus quadros, gente. Uma caminhada de 57 anos pintando essa cidade. Não, e ele me mostrou, ele fez questão de pegar esse quadro justamente, você olha pra ele assim, ele já é bonito, mas no escuro, Coloca na meia luz. ele tem uma iluminação fantástica. Olha, incrível. Da noite mesmo. Incrível. Tá chovendo bastante e, como eu comentei, Ouro Preto tem muita ladeira, com os declives absurdos com pedra, que aí o nosso carro não sobe.